Bom dia a todos, meu nome é Ivanilson Costa, sou professor de Bíblia aqui no Maranhão, falo de Balsas, e hoje nós vamos, pela graça de Deus, continuar o nosso estudo, a série O que a Bíblia diz sobre a educação de filhos, tema 6, né? Controle dos filhos e o conflito da rebelião. E eu quero, irmãos, convidá-los a abrir em Romanos capítulo 13, o que significa controlar os filhos. Romanos capítulo 13, vamos ler a partir do verso 1. Eu vou, irmãos, tentar ilustrar o controle dos filhos, fazendo uma analogia com o governo civil. Romanos capítulo 13, verso 1 a 5. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Falamos disso ontem. Deus, ele é o Altíssimo, a autoridade máxima, mas ele constituiu instituições nas quais Deus compartilha a sua autoridade. Diz aqui, não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. O governo civil, o casamento, a paternidade, a igreja, são instituições nas quais Deus instituiu autoridades. Essas autoridades, elas vão exercer sobre a sua jurisdição, sobre o seu campo de domínio. Nós falamos disso ontem. Verso 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, Paulo, irmãos, falando das autoridades constituídas, das autoridades superiores, aí no verso 1, ele fala aqui no verso 2 que existem pessoas que resistem à autoridade. Pessoas que não querem se submeter à autoridade. E Paulo, ele condena essas pessoas, porque ele diz que as autoridades, elas foram instituídas por Deus. Aqueles que estão resistindo à autoridade constituída, elas resistem também à ordenação de Deus, porque foi o próprio Deus que ordenou que aquela pessoa estivesse numa posição de autoridade. E ele finaliza o verso 2 dizendo que elas vão trazer sobre si mesmo condenação. Verso 3. Porque os magistrados, as autoridades constituídas do Estado, elas não são terror, estou lendo o verso 3, elas não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e derás louvor dela. Isso aqui, irmãos, é muito importante, esses princípios que Paulo está ilustrando. Ele diz, porque os magistrados, eles não são terror, eles não fazem pressão, eles não usam da pressão externa para aqueles que fazem as boas obras, mas para aqueles que fazem as más. Então, o que são essas boas obras aqui, irmãos? Os magistrados, as autoridades constituídas do Estado, eles têm autoridade. A autoridade, ela define as normas, ela exige a obediência a essas normas, ela vai reprimir a desobediência a essas normas, punindo a transgressão, e no caso do Estado, irmãos, a gente chama de crime, né? A transgressão da lei do Estado a gente chama de crime. Então, punindo os crimes em termos de Estado e também recompensando a obediência. Então, essas boas obras que os magistrados, eles não são um terror para as boas obras, no verso 3, essas boas obras são quando os cidadãos, eles cumprem os regulamentos do Estado, né? Então, quando nós cumprimos, por exemplo, eu dei esse exemplo ontem, o Estado, ele legisla para que os cidadãos não roubem, né? Então, quando eu, como um cidadão, eu cumpro, eu não roubo as pessoas, eu estou fazendo boas obras, ok? Então, os magistrados não são terror para as boas obras. Enquanto, irmãos, eu não roubar, os magistrados, eles não vão ser terror para mim, mas são terror para as más. Então, queres tu, no verso 3, na parte 2, no verso 3, ele fala, queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Então, irmãos, se nós cumprirmos as leis do Estado, nós vamos ter louvor dela, nós não vamos temer. Queres, pois, tu não temer a autoridade? Não faze o bem, terás louvor dela. Verso 4. Porque ela... Irmãos, olha isso, verso 4. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem.
ela é ministro de Deus para o bem, né? Então Deus instituiu o governo civil, por mais, irmãos, que hoje, né, em muitos lugares o governo civil ele não faz isso. Originalmente Deus ele instituiu o governo civil para o bem. Aí Paulo continua no verso 4: mas se fizeres o mal, as más obras, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador, falando dos magistrados, do governo civil, porque ele é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Então note, irmãos, se fizeres o mal, se transgredires a lei do Estado, se resistires à autoridade, teme. Enquanto tu faz as boas obras, ok, tu vai ter louvor das autoridades constituídas do Estado. Mas se tu faz o mal, se tu fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Paulo está falando, irmãos, que o governo civil, eles têm a espada. A espada, irmãos, é o instrumento de controle para aqueles que fazem o mal, para aqueles que fazem as más obras, para aqueles que resistem à autoridade. Note, irmãos, que eu estou usando fraseado bíblico, né? E ele não traz em vão a espada, ele vai usar a espada para reprimir essa rebelião. E Paulo fala, porque ele é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Então isso mostra, irmãos, que o Estado, eles têm também a autoridade, ou melhor, irmãos, dizendo, junto com a autoridade que foi dada por Deus para o Estado, tem também, irmãos, o controle, a espada. E essa espada, ela faz o quê? Castiga o que faz mal. E o Estado, ele faz isso, ele castiga os transgressores, os criminosos, né? Verso 5. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, né? Como autoridade, nós, como cidadãos, Paulo ele fala, é necessário que lhe estejais sujeitos, temos que nos submeter. Aí, olha o que Paulo continua falando. Não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, não somente pelo controle externo, mas também pela consciência. Paulo está falando, irmãos, com pessoas adultas. Pessoas adultas deveriam obedecer aos regulamentos do Estado. É claro, irmãos, que isso se o Estado não infringir a lei de Deus, obviamente, né, irmãos? Então, os adultos, Paulo está falando com adultos aqui, né, irmãos? Com os romanos, né? Eles deveriam se submeter, estar sujeitos, não pelo castigo, porque o adulto, irmãos, ele tem a consciência, mas também pela consciência. O adulto, ele já tem a mente formada. E o adulto, ele deveria entender, raciocinar e entender que ele deve se submeter. Então, não deveria, pessoas adultas, né, não deveriam ter a motivação do castigo, mas infelizmente, irmãos, muitos vão ter a motivação do castigo, né? Então eu vou dar, irmãos, agora uma ilustração que vai talvez esclarecer mais ainda, né? Então o que acontece? Ó? Se eu começo a roubar aqui as pessoas aqui do meu bairro, eu vou estar transgredindo a lei do Estado. E aqui fala, irmãos, que o Estado não traz em vão a espada. O Estado, ele vai reprimir, porque ele é vingador para castigar o que faz mal. O roubo é uma maldade, né? É uma transgressão da lei do Estado. Então é necessário que eu esteja sujeito. Então, não somente pelo castigo, mas pela consciência. Então, irmãos, o que vai acontecer? O Estado ele vai reprimir esse meu mau procedimento. Ele vai usar a espada. Se eu começo, irmãos, a espancar a minha esposa, espancar a minha filha, o Estado, isso não está de acordo com a lei do Estado, o Estado ele vai controlar o meu procedimento. Como, irmãos? Usando a espada, porque ele é ministro de Deus e vingador para castigar o mal. A espada, irmãos, é o poder de polícia, né? Então, o Estado, ele também foi revestido do poder de polícia. Essa é a espada que serve para controlar, né? Então, muitas pessoas, irmãos, hoje, aí no mundo, né? Elas não matam, não roubam, não furtam, não espancam por medo, né? É o que Paulo fala aqui, ó. Não somente pelo castigo, né?
Então, as pessoas, muitas pessoas aí fora, elas não matam o outro pelo castigo, porque o Estado ele vai ter a espada que vai reprimir essa má obra. Inclusive, irmãos, muito do caos, né, que nós vivemos hoje, falando agora de Brasil, né, é porque as pessoas não temem mais o Estado, não temem mais a espada, né? As pessoas, muitas pessoas, né, elas cometem crimes porque elas sabem que a probabilidade de elas se tornarem, saírem lesas, né, e não cumprirem a punição é muito grande, né? Então isso traz um caos na sociedade. É o Estado não cumprindo o seu papel, ok? Mas, irmãos, por que eu estou falando disso, irmãos? Por que eu estou falando sobre isso, né? Porque esse exemplo, irmãos, do governo civil reprimindo a desobediência, castigando o mal, controlando os cidadãos, é um exemplo que serve de analogia para o controle dos pais. Note só, irmãos. Assim como o governo civil foi instituído por Deus como autoridade, os pais também. Nós fizemos ontem, irmãos, nós só fizemos um tema completo sobre isso ontem. Nós precisamos entender que os pais, eles são autoridade eles têm autoridade sobre os filhos, autoridade constituída por Deus. E os pais, irmãos, eles devem também controlar os filhos. O que é esse controle? O que significa controlar os filhos? É exercer pressão, exercer, irmãos, força. Os pais precisam ser esse controle externo, que eles vão conduzir a criança na obediência à sua vontade. Isso é controle dos filhos. São os pais, pai e mãe, né, conduzindo a criança para que ela possa cumprir o mandamento de Colossenses capítulo 3, verso 20, que nós lemos ontem. Filhos, sede obedientes em tudo a vossos pais. Então, os pais, como autoridade, eles vão ter essa prerrogativa de conduzir os filhos. Mas esses filhos, irmãos, nós vamos ver daqui a pouco, vez após vez, eles vão querer resistir a essa autoridade, como Paulo fala aí no verso 2. E os pais, irmãos, eles vão ter que reprimir essa tentativa de resistência à autoridade. Assim como o Estado, ele reprime quando os cidadãos tentam subverter a sua autoridade, os pais também têm que fazer isso. Porque os magistrados não são terror para as boas obras. Da mesma forma, irmãos, os pais, vamos usar a mesma nomenclatura bíblica, os pais, eles não são terror para as boas obras. Enquanto os filhos, eles obedecem aos pais, eles cumprem o mandado dos pais, eles andam no caminho que foi instruído pelos pais, eles não precisarão temer. Faça o bem, terás louvor. Né? Mas, se fizeres o mal, verso 4, pois teme, pois não traz em vão a espada. Mesma coisa para os pais. Se os filhos, eles não fizerem o mal, ou seja, não obedecerem a palavra dos pais, não se subjugarem as normas que foram instituídas, se eles não atenderem ao mandado dos pais, nós vimos ontem, irmãos, que a palavra dos pais deve ser lei. Eles estão fazendo o mal e eles devem temer, pois o Estado não traz em vão a espada. Eu quero dizer para os irmãos, eu quero sugerir para os irmãos que os pais também têm uma espada. A espada do governo civil, irmãos, é o poder de polícia, que serve, irmãos, para reprimir a rebelião. Os pais também têm uma espada, que não é uma espada literal, obviamente. Mas essa espada, irmãos, ela serve para quê? Ó? Porque é ministro de Deus, os pais também são ministros de Deus. E vingador para castigar o que vai ser o mal. Então, os pais, irmãos, eles devem castigar também os filhos, né, que fazem o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos. Assim como os cidadãos devem estar sujeitos às autoridades constituídas, os filhos também devem estar sujeitos às autoridades do pai, né, dos pais. Não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Aqui nós temos uma diferença, irmãos. Os filhos pequenos, na fase de bebê, de criança, eles não têm ainda, irmãos, a mente, né, formada, né? Foi o que eu falei, irmãos, no tema 3, né? Adão,
ele foi criado adulto. Adão foi criado adulto. Depois que Adão transgrediu e Adão ele resistiu à autoridade de Deus, Deus ele repreendeu Adão e Deus ele deu a sua graça para que Adão ele pudesse ser perdoado do pecado e pudesse ser habilitado a obedecer. Mas Adão já era adulto, irmãos. Adão ele nunca foi criança. Adão ele não passou pela fase de bebê, de criança, de adolescente. Ele já foi criado varão, adulto. E Eva também. Mas os nossos filhos não. Os nossos filhos, diferentemente de Adão, eles não foram criados adultos. Então, os pais precisam ser esse controle externo que vão conduzir a criança até ela desenvolver o controle interno e ela poder decidir por si, lá nos 20 anos, na idade de finalização da educação, e decidir por conta própria a cumprir os mandamentos de Deus por consciência, como Paulo fala aí no verso 5, ok? Então, o adulto, ele consegue exercer a própria consciência e obedecer, né? Mas se ele não quiser fazer isso, o Estado ele vai usar a espada para reprimir e conduzir somente, mas não deveria ser somente pelo castigo, né? Mas pela consciência. Mas nossos filhos não. Então, nossos filhos, irmãos, vez após vez, a natureza pecaminosa, nós já estudamos isso no tema 3. Ela vai, irmãos, tentar as crianças a satisfazer a sua vontade, a satisfazer o seu eu. Nós, irmãos, não precisamos fazer um plano de estudos para criar crianças egoístas, né? A própria natureza pecaminosa da criança, que se não for reprimida, se não for controlada, ela vai dar vazão a desejos que estão em oposição à lei de Deus. Eli, irmãos, ele não fez um plano de estudos para os seus filhos se tornarem filhos de Belial. Mas ele falhou em controlar. Então, os pais, eles precisam exercer esse controle, essa pressão. Os pais, eles são ministros de Deus, eles precisam castigar, usar a espada, entre aspas, porque eles são vingadores para castigar o mal, para fazer com que os seus liderados, seus filhos, se sujeitem, né, à sua vontade. Isso é controle de filhos, irmãos. Vamos ler Provérbios capítulo 29. Provérbios capítulo 29. Esse texto de Provérbios, vamos falar sobre o controle também. Olha o que diz Provérbios capítulo 29, verso 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Eu quero, irmãos, chamar a atenção para a primeira parte do verso. A vara e a repreensão trazem ou dão sabedoria. A vara, eu quero sugerir para os irmãos que a vara e a repreensão aqui, elas simbolizam o controle dos filhos. A vara e a repreensão. Os pais, como autoridade, eles usam a vara e a repreensão para a criança se desenvolver. Isso traz sabedoria. Mas a criança entrega a si mesma. O que essa criança entrega a si mesma aqui, irmãos? É a criança que não foi controlada. É a criança na qual o pai e a mãe não usaram a vara e a repreensão. E essa criança ela não conseguiu obter sabedoria. Ela é uma criança entregue a si mesma. Ou seja, ela dá vazão a todos os anseios da sua natureza carnal. A criança entrega a si mesma, ela envergonha a sua mãe, traz vergonha, irmãos. Foi isso que aconteceu, irmãos, com Eli. Isso está em 1 Samuel capítulo 3. Nós lemos isso no tema 4, né, irmãos? Vamos reler esse texto. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 3, verso 13. Porque Samuel, o profeta Samuel falando para Eli, Samuel falando a palavra de Deus, né, para Eli. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que Eli bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, abomináveis, não os repreendeu. Eli, irmãos, ele não controlou os seus filhos, ele não exerceu a sua autoridade
para conduzir o controle, irmãos, os pais precisam exercer a sua autoridade para conduzir a criança. A criança, irmãos, ela não nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Ela precisa ser instruída. Os pais precisam conduzir Abraão a te ordenar a sua casa e seus filhos depois dele. As crianças precisam entender, irmãos, qual é a vontade dos pais. Qual é o comportamento que ela deve ter. Os pais precisam conduzir, tanto dando orientações do que a criança deve fazer, quanto reprimindo o que ela não deve fazer, né? E, ao mesmo tempo, os pais, eles precisam, irmãos, estabelecer as normas e testar se as crianças se elas vão obedecer essas normas. Isso é controle. Se as crianças elas não cumprirem os mandados, os pais, assim como os magistrados, nós lemos em Romanos capítulo 3, precisam usar essa pressão externa, o terror, o castigo, a espada, para conduzir de volta, para que as crianças elas possam obedecer. Eu quero, irmãos, dizer para vocês que isso, irmãos, não é um adestramento. O objetivo da educação de filhos não é adestrar. Falamos disso ontem, depois do sermão, né? Não é adestrar, irmãos. Não é um adestramento de um animal. Nossos filhos, irmãos, não são animais, né? Então, nós conduzimos a criança, mas com o objetivo de ela desenvolver-se o próprio controle interno para que chegue o momento de ela mesma decidir. Nós vamos trabalhar isso mais no tema 7, né? Então, não é um adestramento de filhos, né? O nosso objetivo, irmãos, não é ser a consciência da criança, né? Mas nós precisamos reconhecer, irmãos, que quando a criança ela está na fase de bebê e de criança, especialmente, ela precisa ser vez após vez conduzida. Né? Os pais precisam repreender. A fala e a repreensão trazem sabedoria. E os pais precisam exercer esse controle externo. É semelhante, irmãos, eu poderia usar uma ilustração, é semelhante da fralda, né, irmãos? Pense em criar uma criança, um bebê, né, sem fraldas, né? Já pensou? Nasceu meu filho e eu não vou colocar fraldas nele. A fralda, irmãos, é esse controle externo, é um controle externo que os pais usam para refrear o defecar e o urinar. A criança, quando ela nasce, ela não tem controle sobre o defecar e o urinar. Então, a fralda, irmãos, é essa forma de controlar externamente a urina e as fezes, né? Você pensou, irmãos, criar uma criança sem fraldas? Já pensou? Isso, irmãos, ilustra a educação sem controle. Educar uma criança sem controle, sem conduzi-la no caminho que ela deve fazer, sem reprimir a vontade da criança, sem usar a pressão externa para submeter a vontade da criança à vontade dos pais, é como criar uma criança sem fraldas. Uma hora, irmãos, vai feder, né? Uma hora vai se tornar desagradável. Então, a fralda é esse controle externo. Mas note, irmãos, que o objetivo dos pais não é que a criança fique com fraldas eternamente, né? E chega no momento em que a criança, que é um momento que aqui na nossa casa, irmãos, foi muito comemorativo, né? Que a criança ela vai conseguir já avisar papai e mamãe, fazer urinar, defecar. A criança ela já começa a controlar, ela tem ali um mínimo controle de segurar ali as fezes e a urina para dar tempo de ela ir no pinico ou ir no vaso, né? Então note que o objetivo não é ter crianças eternamente com fraldas. Nós, como adultos, hoje, mas nós não estamos usando fraldas, né? Então, o controle, ele é uma forma de conduzir a criança quando ela ainda não tem a prerrogativa de exercer a própria consciência, né? Para obedecer à vontade de Deus, né? Então, os pais são esse controle externo. Mas assim como a fralda, irmãos, ela é temporária, esse controle deve ser temporário. Mas o que acontece, irmãos, é que sem controle dos filhos não tem educação. Nós lemos isso ontem no livro Patriarcas e Profetas, né? O controle, ou melhor, né?
ensinar a autoridade, que os pais são a autoridade e as crianças devem se submeter a essa autoridade, é o primeiro passo na educação. Sem controle, irmãos, não tem educação. Para nossos filhos, irmãos, serem educados, eles precisam aprender a obedecer. Né? É a primeira lição, irmãos, eles precisam aprender a respeitar a autoridade dos pais e aceitar os regulamentos impostos do pai. Se não acontecer isso, irmãos, não tem nada que eu poderia falar para vocês. O primeiro passo é esse. Enquanto os filhos não entenderem que eles precisam obedecer, não tem para onde ir, ok? Então, isso é controle. Controlar é amar. Vamos ver Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3 fala o seguinte, capítulo 3, verso 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Irmãos, que verso precioso. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Olha que interessante, irmãos. O Senhor, ele também corrige os seus filhos. Nem te enojes na sua repreensão. Deus, o Senhor, ele repreende os seus filhos. Está no verso 12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Assim como ao pai, ao filho, a quem quer bem. Percebe, irmãos, que é usado, a Salomão, ele usa a ilustração do pai, ele fala aí no final do verso 12, assim como o pai ao filho repreende, querendo o bem do filho, o Senhor também, ele repreende os seus filhos. Então, não rejeite essa correção do Senhor, porque ele faz por amor. Verso 12, o Senhor repreende aquele a quem ama. Isso mostra, irmãos, que esse controle, essa correção, essa repreensão é uma expressão de amor. Assim como o pai ao filho repreende a quem quer bem. O pai, irmãos, ele controla, a mãe controla os filhos, os pais controlam os filhos por amor. Então, note, irmãos, que Deus, os mesmos princípios que ele quer que nós usemos, ele usa também com a gente. Controlar, irmãos, é uma expressão de amor. As crianças, irmãos, elas vão entender o amor dos pais de forma proporcional ao controle. Quando os pais excessam, irmãos, tomam um tempo de ensinar a criança o que ela deve fazer, de reprimir a sua rebelião, de conduzir a criança no caminho, elas vão entender isso, irmãos, como uma expressão do amor, da preocupação. As crianças pequenas, irmãos, elas precisam de liderança. Os pais, irmãos, precisam liderar os filhos, né? Não é o professor da escola, não é o ancião, não é a professora da escola sabatina, não é o diretor do clube, irmãos. Todos eles podem ser, irmãos, boas influências, né? Não estou falando contra também, né? Mas os pais precisam ser a liderança, irmãos. E as crianças, elas anelam, elas desejam, irmãos, seguir essa liderança. Elas precisam de um líder, né? E os pais precisam conduzir. Muitos adolescentes, isso é bem comum, eles se rebelam, irmãos, contra a autoridade dos pais na juventude, na adolescência, porque eles não foram controlados. Os pais não exerceram autoridade, não exigiram obediência, não exigiram respeito dos filhos. E quando eles entram na fase de juventude, eles perdem total respeito. Alguns fogem de casa, porque eles não receberam a correção, a disciplina, a repreensão, o castigo, e isso é como se, o entendimento, irmãos, é como se os pais não amassem. O controle é uma expressão do amor. Quando começar a controlar os filhos, irmãos? Provérbios capítulo 19, verso 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Tem um tempo, irmãos, no qual o castigo não funciona mais. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Eu quero sugerir para os irmãos que quando o filho ele entra na fase de juventude, 13 anos, né, ali adolescente, começa a ficar complicado, irmãos. 13 anos, a criança já passou ali para a fase de juventude, agora é um jovem, ele já tem mais autonomia, e esse jovem ele vai crescendo. Se ele não foi controlado, irmãos, pode chegar no momento no qual os pais eles não vão ter mais como exercer o controle. Quando o filho ele começa a ter a independência, né, irmãos, ou até sair de casa, né, morar sozinho, os pais eles não vão ter mais o controle dos filhos, não tem mais como controlar os filhos.
castiga o teu filho enquanto há esperança. Então, nós precisamos, irmãos, exercer o controle dos filhos desde a fase de bebê, irmãos. Desde o nascimento. Nós não vimos ontem, a irmã Lioati fala no livro Orientação da Criança, que as crianças precisam aprender sobre a autoridade desde pequenininhas, desde a primeira infância, na meninice. Nós, eu e minha esposa, nós temos, irmão, tentado aplicar esses princípios, né, que nós estudamos na educação da nossa filha. E eu lembro, irmãos, que quando a nossa filha ela tinha alguns dias de vida, né? Ela não tinha nem um mês ainda, irmãos. Nós estávamos na casa da minha sogra, nós fazíamos o culto, né? Nós fazemos o culto todo dia até hoje, né? De manhã e de noite. E só que nós fazíamos o culto ali na cama e a minha esposa ela tinha uma almofada de amamentação. A gente usava essa almofada de amamentação como o local que a nossa bebê ficava para o culto, né? Então ela ficava deitada na cama, apoiada na almofada de amamentação, para a cabeça ficar um pouquinho inclinada, e a gente fazia o culto com ela nessa posição. E nós começamos a fazer o culto assim que ela chegou do hospital. E teve um dia, irmãos, que nós estávamos fazendo o culto vespertino, né? E estávamos ali no quarto e a nossa filha começou a chorar. E eu e a minha esposa, nós fomos começar a avaliar a causa do choro, né? E nós percebemos, irmãos, que não tinha nenhuma causa aparente para o choro, né? A nossa filha já tinha dormido, né? Bem, né? E as criancinhas, os bebezinhos dormem bastante, né, irmãos? Tinha dormido, ela tinha mamado, ela já tinha banhado, ela estava limpa, ela não estava com as fraldas sujas, né? Ela estava com a roupinha, né? Já toda coberta, né? Ela estava ali na cama, que era uma cama limpa, macia, né? A temperatura do ar-condicionado estava ok, né? Não estava escuro. O papai e a mamãe estavam... Irmãos, não tinha nenhum motivo, irmãos. Não tinha nenhum motivo para ela chorar. Então nós entendemos, irmãos, que ela queria, ou melhor, ela não queria ficar na almofada de amamentação. Mas nós já tínhamos definidos que o culto ela ia ficar naquela posição. Ela tinha, irmãos, alguns dias de vida. E naquele momento, irmãos, eu e a minha esposa, nós tivemos que ensinar para a nossa filha a primeira lição de autodisciplina. Nós falamos para ela, né, minha filha, você vai ter que ficar aqui. E ela chorando, né? Você vai chorar, mas você vai ficar aqui, porque não existe motivo nenhum. Você não tem nenhum. E a gente consegue, irmãos, entender quem é pai, irmãos, quem é mãe, consegue discernir o choro de birra e o choro por uma motivação, né? Por uma dor, né? Por estar desconfortável ali com as fraldas sujas, né? Mas não tinha nenhum motivo, irmãos. Então, nós, como pais, nós exercemos ali, começamos a exercer o controle dos filhos. Você vai ficar aqui, porque esse é o momento do culto. E ela ficou, irmãos, ali. Ela aprendeu a primeira lição de autodisciplina. Hoje, irmãos, parece que os pais eles têm medo. Não sei, irmãos, o que aconteceu com o povo. Não sei o que aconteceu, irmãos, com os pais de hoje, irmãos. Que os pais hoje, irmãos, eles não falam mais a palavra mágica. Sabe qual é a palavra mágica, irmão, da educação? É a palavra não. É a palavra mágica da educação, não. As crianças precisam ouvir não. Não pode. Não pode fazer isso. Não deve ser feito assim. Não. É interessante, irmãos, que dos 10 mandamentos, 8 começam com não, né? É interessante, irmãos, também que os mandamentos dos 10 mandamentos do Decálogo, eles foram formatados para pessoas imaturas. O povo de Israel era imaturo espiritualmente. O povo de Israel imaturo, Deus deu 8 nãos. Dos 10 mandamentos, 8 são 80%, irmãos. Começa com não, né? E os pais hoje não querem mais usar não, a palavra não. Os filhos precisam ser controlados. Meu filho, você não pode ficar correndo na igreja. Você não pode gritar na igreja. Não, irmãos, os filhos precisam ser controlados. E muito desse controle vem do não, né? Porém, irmãos, seria muita inocência dizer para vocês que sempre a criança vai aceitar esse controle, né? Nós temos, irmãos, um conflito entre pais e filhos. Então, os pais, eles têm uma vontade
e os filhos também têm uma vontade. A criança tem uma vontade. Então, os pais, eles vão ser adultos, né? Eles vão ser guiados pelo amor. O amor dos pais vai restringir os filhos, vai controlar os filhos. A vontade dos pais vai ser uma vontade orientativa. Mas a criança, ela vai ter uma natureza pecaminosa, que ela vai desejar satisfazer toda a sua vontade. A vontade da criança vai ser tentada a ser satisfeita de forma imediata. Então nós temos um conflito. Os pais, eles vão ter a sua vontade e a vontade dos pais é o quê? O melhor para a criança. Os pais vão querer o melhor para a criança, mas a criança não, irmãos. A criança ela tem limitações em relação a isso. Ela não enxerga a longo prazo. Ela tem um objetivo imediato, em curto prazo. Os pais restringem porque eles querem proteger a criança de resultados prejudiciais. Radassa, não coloque a mão no fogão. Nós queremos restringir. Isso é uma restrição. Não pode ficar na cozinha, perto do fogão. Queremos proteger de uma queimadura. Mas a criança não, irmãos. A criança ela quer fazer a sua vontade. Ela deseja a gratificação imediata da sua vontade. A criança, pela natureza pecaminosa, ela vai querer ser, irmãos, domínio. Ela vai querer subverter a autoridade dos pais. Ela vai querer satisfazer a sua vontade. Ela vai querer, irmãos, ser o centro das atenções. Então nós temos um choque, irmãos, está aqui no meio, ó, um conflito. Irmãos, e esse ponto aqui, irmãos, é crucial, irmãos. Esse conflito, irmãos, precisa ser vencido. Essa guerra, esse conflito vai ter um vencedor, irmãos. Sempre tem um vencedor. E nós que queremos educar nossos filhos segundo a Bíblia, precisamos ser os vencedores desse conflito. Se nós deixarmos que as crianças vençam esse conflito, irmãos, nós vamos perder a autoridade. E as crianças vão ser as autoridades e elas vão ser os líderes, e os pais vão se subjugar à autoridade delas. Nós temos esse conflito, irmãos. Vencer esse conflito é crucial, irmãos, para que nós possamos avançar na educação dos nossos filhos. Vamos ler Isaías capítulo 14. Eu quero sugerir para os irmãos que quando a criança, nesse conflito, a criança ela vence e a sua vontade é feita, aqui nós temos o que nós chamamos de rebelião, irmãos. Há uma subversão. Subversão, irmãos, é uma inversão da autoridade. Os pais, note que Deus, irmãos, Deus que constituiu a autoridade do pai e da mãe. Mas quando a criança ela se rebela e os pais não vencem um conflito e a criança ela manda, ela é satisfeita a sua vontade, a criança ela fica na posição de autoridade junto com os pais. E isso, irmãos, na Bíblia é chamado de rebelião. Olha o que diz Isaías capítulo 14, verso 13 e 14, palavras que se referem a Lúcifer. E tu dizias no teu coração, olha o que Lúcifer dizia, eu subirei aos céus. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as mais alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero chamar a atenção, irmãos, para essa frase final. E serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, na sua rebelião, ele queria, irmãos, ser semelhante ao Altíssimo. Deus é o Altíssimo. Ele é o alto entre os altos. Ele é a autoridade máxima. Deus, ele exerce autoridade sobre todas as outras autoridades. Por isso ele é o Altíssimo, o alto entre os altos. Mas Lúcifer, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Quando a criança, irmãos, ou é permitido que ela exerça a sua vontade, exerça o seu querer, satisfaça a sua vontade, ela está, irmãos, se equiparando aos pais, ela está se elevando a uma posição igual a dos pais, assim como Lúcifer queria fazer. Note que ele fala, irmãos, que eu subirei, eu exaltarei o meu trono, eu subirei sobre as alturas. Satanás, irmãos, ele quer se elevar e ficar no mesmo patamar do pai. Serei semelhante ao Altíssimo. E a autoridade dos pais, ela é solapada, irmãos. 1 Samuel capítulo 15,
Verso 23, falando da rebelião. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Samuel, irmãos, está falando aqui para Saul. Saul, ele foi chamado para destruir os amalequitas, mas Saul não cumpriu. Olha só, Saul ele não foi fiel à vontade de Deus. E Samuel ele fala, né? É melhor obedecer do que sacrificar. O controle, irmãos, não tem espaço, irmãos, para criatividade, né? Para o que a criança acha, né? Para o que ela prefere. Não, os pais aqui mandam. Obedecer é melhor do que sacrificar. E no verso 23, Samuel fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a iniquidade de idolatria. É interessante, irmãos, que Saul ele ainda não tinha praticado o pecado de feitiçaria, né? Mas no capítulo 28 do 1 Samuel, Saul ele cometeu esse pecado de feitiçaria. Ele foi consultar a necromante de Endor, a feiticeira de Endor. O que é o pecado de feitiçaria, irmãos? Quando Saul ele foi falar com a feiticeira de Endor, Samuel tinha já falecido, ele queria ouvir a orientação de Deus através de Samuel. Não era Samuel, irmãos, que apareceu ali. Foi um demônio. O pecado de feitiçaria, irmãos, é o pecado de se associar com os demônios. Os demônios, eles são os anjos caídos que seguiram Lúcifer, que queria ser semelhante ao Altíssimo. Então, note, irmãos, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O pecado de feitiçaria é o pecado de se associar com os demônios. Então, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ou seja, toda rebelião, irmãos, provém de Satanás. Toda rebelião, irmãos, provém do reino das trevas. E quando nós aceitamos que nossos filhos se rebelem contra os pais, não controlando, não usando a espada, entre aspas, para trazer a vontade da criança segundo a vontade dos pais, nós estamos, irmãos, criando uma natureza pervertida. Nós estamos, irmãos, criando uma segunda natureza pervertida, uma natureza, irmãos, em nossos filhos, que está em consonância com os princípios das trevas, com os princípios de Satanás. Esse quadro, irmãos, essa figura ilustra a rebelião. Os pais, eles têm autoridade e eles controlam os filhos. Mas quando a autoridade ela é negada, nós temos a rebelião. A criança, olha só, ela fica no mesmo patamar dos pais. Seja feita a minha vontade, e a criança ela manda. E essa rebelião, irmãos, vai fazer com que haja uma revolução na família. Porque agora a criança, ela tem também, ela está no mesmo patamar de autoridade dos pais. E se ela está no mesmo patamar de autoridade, ela também pode mandar. Porque nós não vimos ontem que a autoridade, ela faz as normas. Aí nós temos, irmãos, o caso que a criança manda e os pais obedecem. A criança, ela escolhe o que vai comer, escolhe o que ela vai vestir, escolhe o que ela vai fazer, escolhe o que, quando ela vai dormir, quando ela vai acordar, que hora que ela vai escovar dente. E os pais perdem a autoridade e os pais se submetem. Muitas das vezes, irmãos, essa rebelião, ela acontece, ou essa usurpação de autoridade acontece por meio de birras. Eu vou usar esse exemplo para ilustrar a rebelião. O pai com a criança pequena. E no caixa tem ali os bombons, né, os biscoitos, os salgadinhos, e a criança foi lá e pegou um salgadinho. E o pai falou: meu filho, você não vai levar. E a criança, irmãos, não fez caso nenhum da palavra do pai. Se agarrou ali com o salgadinho e ficou lá segurando. E o pai falou: tu não vai levar. E a criança novamente não quis nem saber. Percebe, irmãos? A autoridade dos pais, lemos ontem, a palavra dos pais deve ser lei, né? A criança tem que se subjugar. Aí o que o pai faz, né? Olha só como a criança agora ela tem autoridade. O pai, era só o marido, né? O pai, ele chegou e falou para ela assim, ó. Então tu vai fazer o seguinte, ó. Se tu for levar esse, tu não vai levar esse biscoito do carrinho. Então já tinha no carrinho, te compra um biscoito. Aí o pai, irmãos, ele foi agora negociar. Percebe, irmãos, quem é que manda? Percebe quem é que manda? Quem manda é a criança. Porque o pai agora ele vai negociar. Ó, se tu levar esse salgadinho, tu não leva esse biscoito. E eu só olhando, né, irmão? Só olhando ali de lado, né? Tu não vai levar esse biscoito. Aí a criança, irmão, não quis nem saber da palavra do pai. Aí o pai pegou e tirou o biscoito, então não vou levar esse biscoito. E a criança pegou lá o biscoito e colocou de volta. Não deu certo a negociação. Aí o pai, irmãos, começou a querer oprimir o sentimento da criança. Ele falou o seguinte, ó.
Na verdade, irmãos, antes a criança começou a chorar. O pai colocou, tirou, né? O biscoito, aí a criança colocou de volta, o pai tirou, né? Percebe, irmãos, a briga aí, né? Entre as autoridades, as vontades, né? Aí a criança, vendo que o pai não queria levar também o biscoito, e a criança queria o biscoito salgadinho, ela começou, irmãos, a chorar, irmãos, a fazer aquele berreiro, irmãos, no meio do supermercado. A criança começa a se jogar no chão, esperneia, grita, aí todo mundo começa a olhar para o pai, aí o pai, vendo ali a criança fazendo aquela birra, ele falou, ó, se tu não se levantar, eu vou te deixar aqui e fomos embora. Irmãos, vocês acham, irmãos, que o pai vai deixar a criança sozinha no supermercado e ir embora? Além de ser uma mentira, é uma forma de manipular a mente da criança? Porque o pai não vai fazer isso. Que pai que vai deixar? Então, percebe, irmãos? É claro, irmãos, que esse pai, nessa situação que é real, irmãos, isso aconteceu, ele não conhecia os princípios bíblicos de educação. Mas percebe, irmãos, que a criança que mandou, eu não lembro, irmãos, agora qual foi o resultado, mas muitas vezes o pai, querendo fugir, irmãos, daquela situação vexatória, eles vão satisfazer a vontade das crianças ou eles vão obedecer à própria criança. Não, não, vou levar o salgadinho, meu filho. A criança, ela aprendeu que ela é autoridade, né? Quando, irmão, os que são subordinados se rebelam e tomam autoridade, irmãos, o resultado é o caos. O resultado, irmãos, é frustração dos pais. Quantos pais estão frustrados na educação de seus filhos porque eles não aprenderam a controlar, a exercer autoridade? Precisamos, irmãos, aprender que nós não devemos, irmãos, passar por alta rebelião, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Provém de Satanás, irmãos. Eu quero, irmãos, finalizar dizendo que o próprio Deus, irmãos, ele não passou por alta a rebelião de Lúcifer. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, não era assim? E olha o que Deus fez com ele. É dito no capítulo 12, verso 7, que houve batalha, irmãos. Houve guerra no céu, houve um conflito. Assim, irmãos, a educação de filhos é um conflito. Irmãos, educar filhos, irmãos, é um conflito. Existe um conflito. Existe um conflito e existe um conflito. E os pais precisam vencer esse conflito. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Desse conflito, irmãos, Deus foi o vencedor. Satanás foi precipitado para a terra. No conflito, irmãos, entre pais e filhos, os pais precisam vencer. Eu quero dizer para os irmãos que é natural, irmãos, esse conflito. Esse conflito, irmãos, não precisa trazer apreensão para os pais. É natural, irmãos. Vai ter esse conflito. Eles devem ser vistos, irmãos, como oportunidades de nós ensinarmos a criança e conduzirmos as crianças à obediência, né? É uma forma de elas aprenderem a desenvolver o controle interno. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se descerá dele. Irmãos, faz parte, irmãos, dessa educação. No caminho, nós exercemos o controle, reprimimos a rebelião dos nossos filhos. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se descerá dele. Que nós possamos, irmãos, pela graça de Deus, ter força, irmãos, força moral, consistência, para que nós possamos cumprir esses propósitos. Nós temos, irmãos, pela graça de Deus, implementado esses princípios em nossa vida, e nós temos visto os frutos, né, irmãos? Nós temos colhido frutos, né? Pela graça de Deus. Nós temos visto, irmãos, que a educação que Deus nos instruiu no caminho, ela é a melhor. Ela traz satisfação, paz, gozo. Hoje, irmãos, nós temos, vez após vez, alegria, gozo, paz, satisfação ao ver a nossa filha andando e cumprindo os mandamentos que Deus colocou diante dela. É claro, irmãos, que vez após vez nós precisamos encarar o conflito, mas nós, pela graça dele, somos consistentes e temos vencido. E pela graça dele, continuaremos vencendo. Que Deus, irmãos, nos abençoe para que nós possamos implementar esses princípios em nossa vida.